Marcos capítulo 6, versículos 17 e 20. Vamos nos ater a essa palavra, eu vou trabalhar mais no versículo 20, mas eu vou ler todos para que vocês possam entender essa história que também já é conhecida por todos. Muitas das palavras que eu vou falar aqui, Fábio Fábio já na introdução já disse algumas, mas a palavra de Deus tem esse poder de estar se confirmando. Amém? Vamos lá? Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Versículo 20, onde a gente vai se atentar mais. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente ouvia. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Só para entendimento melhor dos irmãos que estão aqui essa noite, esse Herodes é o Herodes Antipas, era o filho caçula do rei Herodes o Grande, que quando morreu, quer dizer, teve em seu domínio partilhado entre os filhos, quer dizer, cada filho foi ser rei em alguma região. E esse aqui é o Herodes Antipas, só para esclarecimento, tá certo? E então coube esse Herodes Antipas o governo da Galileia. Ele era responsável pelo reinado da Galileia e da Pérea, tá certo? Que eram vizinhas. Foi durante uma festa em honra pelo aniversário, que todos conhecem essa história, que o rei viu obrigado a determinar a morte de João Batista. Herodes Antipas foi o homem que mandou decapitar João Batista. Herodes vivia amaziado com sua cunhada, Herodias, ex-esposa de Filipe. O profeta João Batista posicionou-se publicamente. Ele não falava escondido, ele falava para todo mundo ouvir. Ele se posicionou publicamente contrário a esse adultério real. E isto provocou o ódio da mulher. Ela odiava João Batista, essa mulher. E voltando à passagem lida essa noite, em Marcos capítulo 6, eu vou pegar a parte B, onde diz: porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. A parte B fala sobre isso. A tradução mais atualizada da Bíblia traduz a reação de Herodes à pregação, deixava o rei perplexo. A tradução do século 21 diz que o rei ficava muito impressionado. A tradução da Bíblia Católica traduz: sentia-se muito embaraçado Herodes. A tradução judaica completa traduz que ele ficava profundamente abalado pelas palavras de João. Ou seja, Herodes Antipas ficava muito tocado pela pregação de João Batista. Em todas as traduções são claras. A pregação mexia com o interior do rei Herodes. Herodes Antipas gostava do profeta e da pregação do profeta. Ele sempre gostou e sempre deixou que todos percebessem. Isso fica muito claro e registrado aqui em Marcos capítulo 6, versículo 20. Ou seja, Herodes Antipas ficava muito tocado pela pregação de João Batista em todo o tempo. A pregação de João deixava o rei perplexo e ainda assim gostava de ouvir. Por mais que a pregação fosse dura, o rei gostava de ouvir João Batista, porque ele sabia que João Batista era da parte de Deus. Mas eu pergunto a todos nós essa noite, a você e a mim que está aqui essa noite: do que adianta gostar de ouvir a pregação, quebrantar-se com a pregação, comover-se com a pregação, chorar com a pregação e não mudar de vida? Do que adianta eu chorar aqui na hora do louvor, eu ficar profundamente tocado com louvor e eu não mudar? Do que adianta?
O rei Herodes ouvia e gostava da pregação de João Batista, mas continuou em adultério, não mudava. Ele ouvia a palavra, mas ele não conseguia se livrar do adultério. E o fato ainda de reconhecer o pregador como um homem justo e santo, não o privou de assassinar a João Batista de uma forma brutal. Não o privou. Penso que não são poucos as pessoas que prezam e gostam de frequentar os cultos. Até gostam de ouvir os sermões, a palavra pregada. Mas em nossos dias, mais agem semelhante ao rei Herodes, o rei da Galileia. Até choram, sabem que estão erradas e precisam mudar, mas não mudam de vida. Não deixam o mundo e as coisas do mundo. E tudo que o mundo produz. E o que o mundo produz hoje? A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. O mundo produz mentira. O mundo produz o engano. O mundo produz o pecado. O mundo produz o afastamento de Deus. Eu preciso dizer algo muito importante a todos vocês essa noite que estão aqui. Ouçam e guardem nos vossos corações e nunca mais esqueçam dessas palavras, cada um de vocês que estão aqui. Eu posso orar por vocês e faço isso, mas não posso obedecer por vocês. Eu posso clamar a Deus por vocês. Eu posso até jejuar a Deus por vocês. Eu posso até fazer uma campanha pessoal de oração por vocês, mas eu não posso obedecer por vocês. Eu não posso. Eu posso ensinar o caminho que leva a Cristo através da Bíblia Sagrada. Eu posso. Mas não posso puxá-los pelos braços e obrigá-los a seguir e permanecer nesse caminho estreito. Eu não posso fazer isso. Venho há anos dando estudos na igreja incansadamente. Há anos. Ensinando a palavra de Deus escrita na Bíblia. Conforme Deus me capacitou. Para que se possa ser aprendida e praticada na vida diária. Eu venho fazendo isso há anos. Mas eu não posso obrigar ninguém a estar aqui para aprender a palavra e praticar a palavra. Eu não posso. Você tem o livre-arbítrio de querer ou não. Deus não vai pegar você e obrigar você. Por mais que você goste de ouvir a palavra, de ouvir os louvores, mas Deus não obriga ninguém a nada. É o livre-arbítrio que você tem, eu e você temos. Vem quem quer nos estudos aprender. Uma coisa é certa, a teoria e a prática ficam longe uma da outra. E ambas são facilmente percebidas durante o caminho dos que vivem na teoria e na prática no Evangelho de Cristo Jesus. Posso ensinar a palavra, mas não posso praticá-las por vocês. Guarde isso para vocês. E nunca mais esqueçam dessa palavra. Nunca mais. Pastor, eu preciso de oração, eu estou aqui para orar por vocês. Pastor, vamos fazer uma campanha de oração. Pessoal, pela minha vida e pela minha família, eu estou aqui para fazer por vocês. Mas eu não posso forçar você a obedecer, Jesus. Isso depende de você obedecer ou não. Amém? Em Lucas 23, 7, 11. Lucas 23, 7, 11. Ainda falando sobre Herodes, houve outra ocasião quando o mesmo Herodes encontrou-se pessoalmente com Jesus. Pessoalmente. Temos o relato de que Pilatos, o governador romano, encaminhou Jesus para ser julgado por Herodes, por ser Jesus da Galileia, e estava na jurisdição de Herodes. Isso na crucificação de Jesus, depois da morte de João Batista. Só para que fique esclarecido. E no versículo 7 diz que, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes. Esse é o mesmo Herodes Antipas, tá, irmãos? Que também naqueles dias estava em Jerusalém.
Ele estava em Jerusalém porque tinha Páscoa, tá? E Herodes, quando viu a Jesus, fez o quê? Alegrou-se muito. Porque havia muito que desejava o quê? Vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Esperava que lhe viria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras. Mas ele, Jesus, nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-se de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Até aqui. Inclusive, essa roupa que fala aqui, resplandecente, é aquela mesma que lá na cruz os ladrões, os guardas ficaram repartindo em sorte quem ia ficar. Essa roupa que Pilatos, porque era bordada com prata. Amém? Só para esclarecimento de todos. Então veja aqui, o versículo 8. Deixa no versículo 8, por favor. Que é o ponto-chave aqui. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. Lembre da história de João Batista. Ele gostava de ouvir as palavras de João Batista. Quer dizer, falava muito ao coração dele. E depois ele ouviu falar sobre Jesus e alegrou, quer dizer, e agora teve a oportunidade de ver Jesus. E quando viu, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Esperava que ele viria fazer algum sinal. Herodes esteve pessoalmente com Jesus, pessoalmente. E o que ele mais queria era presenciar milagres. Interessante como temos nossos dias frequentando as igrejas pessoas como o rei Herodes, que até gostam da pregação, até apreciam a pregação, até gostam dos louvores, mas só querem ver milagres. Só isso. E como Jesus não deu a mínima para os apelos do rei Herodes, nem sequer uma palavra dirigiu a ele, Herodes mostrou novamente a sua insolência, assim como fez com João Batista. Ridicularizou, zombou de Jesus e o mandou de volta ao julgamento que seria a sua morte. Ou seja, Herodes contribuiu na condenação injusta de Jesus e da mesma forma que fez com João Batista. Muitos cristãos ridicularizam e criticam a palavra e zombam quando dentro da igreja, ouvindo a palavra, eles não põem em prática. Foi falado sobre isso aqui no começo. Quando eu venho na igreja, eu ouço a palavra, eu aprendo a palavra e eu saio lá fora e faço errado, eu estou ridicularizando a obra de Deus. Quando a Bíblia fala que eu tenho que comprar e pagar, e eu compro e não pago, eu estou ridicularizando Jesus. Porque eu falo que eu sou cristão. Quando a Bíblia diz que mentira é pecado, eu minto, eu estou ridicularizando a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que roubar é pecado, eu roubo, eu estou ridicularizando a palavra. Quando diz sobre adultério e tudo mais. Nós precisamos a cada dia, foi falado aqui agora há pouco, a palavra vem e entra no nosso coração, e quando ela fica no nosso coração, ela faz com que nos tornemos praticantes da palavra. Existem muitos cristãos teóricos que são como Herodes, não tem nenhum compromisso com o reino de Deus. Existe por aí muitos que não têm compromisso com a obra de Deus, não estão muito se importando, porque acha que tudo isso aqui, todo o caminho vai levar ao céu. Para que eu vou me preocupar? Se todas as religiões falam que chego a Jesus, para que eu vou me preocupar? Vivemos tempos difíceis, eu sei, muito. Está muito difícil os tempos. E nesse mundo moderno de hoje, tudo é superficial, tudo é superficial. Creiam nisso. Até o evangelho em muitas igrejas teóricas se tornou apenas palavras oratórias para agradar os ouvintes. Superficiais. O cristianismo virou moda, e eu falo disso porque eu sei. Ser crente virou grife, virou status, meio de sustento e meio de ganhar dinheiro, etc. É isso que tem acontecido. A palavra de Deus hoje em muitas igrejas passou a ter efeito mágico. O que é um efeito mágico? É versículos que são usados como se fossem frases de efeito. Tome posse, está amarrado e tudo mais que eu poderia falar aqui essa noite. A palavra tem sido usada como efeitos mágicos.
Muitos que se dizem cristão hoje, mas só conhecem a Bíblia por fora. E olhe lá a cor da capa, e olhe lá. Não se aprofunda no conhecimento. Não tem como conhecer a Jesus Cristo se não houver um aprofundamento na palavra. Não tem como, irmãos. Não tem como chegar a Jesus se eu não conhecer o caminho. Não tem como. Eu poderia estar dizendo, olha, tem outro caminho, mas não existe outro caminho. Não existe. A Bíblia é o livro mais... É mais um livro no meio de tantos outros livros de autoajuda. Hoje estão usando a Bíblia como livro de autoajuda. É isso que a gente tem visto. Adicionam a Bíblia a outros livros. Para tentar assim ter uma autoajuda. A igreja virou mais, às vezes, um consultório. Onde estão, sabe... Um escritório, um consultório psicológico, é isso que a gente tem visto. Terapias, tem cultos por aí que é terapias, Rodrigo. E é assim que está acontecendo hoje. Muitos hoje procuram respostas de aprovação, mas os seus atos e conceitos são mundanos, não adianta. Os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus e pronto, irmãos. Não tem como, não tem outro caminho, não dá. Não vai rolar, não vai chegar em lugar nenhum. Você vai até andar, mas lá na frente você cai. Aí volta tudo de novo. Não tem jeito. Se tivesse outro caminho, eu estava falando para vocês aqui. Se tivesse outras respostas, eu estaria dando as respostas a vocês. E muitas igrejas por aí, o que se tem são frequentadores de cultos, crentes teóricos e simpatizantes, que põe a roupa mais bonita e vou passear no culto. E não é desse jeito. Jesus quer você na sua simplicidade. Jesus quer o seu coração, Ele não quer teu dinheiro. Ele quer teu coração, Ele quer a tua vida. Ele foi para a cruz, foi por você, não foi pelo que você tem, não. Herodes era simpatizante da palavra de João. Só simpatizante. Porque se ele tivesse temor, ele não teria mandado cortar o pescoço de João Batista, não. Herodes era apenas simpatizante dos milagres de Jesus. Porque se ele tivesse algum temor, ou quer dizer, ele teria como ter livrado Jesus da cruz. Claro, pastor, mas isso não era uma profecia que ia acontecer? Isso sim. Herodes era apenas simpatizante, só isso e nada mais. Herodes gostava de ouvir a mensagem de João Batista. João Batista pregava, irmãos, no deserto. Hoje nós estamos aqui sentados nessas cadeiras, ó. Agora há pouco estava calor, ligou o ventilador, tem água para beber. O diácono mandou, beba água ali, tem um banheiro para vocês ir. João Batista pregava, era no deserto. O que tem no deserto? Areia. O que tem no deserto? Escorpião. O que tem mais no deserto? Um sol escaldante, a noite fria. A Bíblia diz que João Batista usava uma roupa de couro de camelo. Olha como é que sua roupa é boa. A dele era de roupa de couro de camelo, ainda, sabe, bebia mel silvestre e comia gafanhoto. Mas a palavra de Deus diz que nascido de uma mulher não teve homem maior do que ele, profeta maior do que ele. Porque Deus enxerga dessa maneira. Herodes gostava de ouvir a mensagem de João e ver os milagres de Jesus, mas só gostava de ouvir, nada mais, só isso. Muitos hoje estão da mesma maneira dentro das igrejas, gostam de ouvir as mensagens. Eu gosto de ouvir os testemunhos, eu também gosto. Gostam de cantar os hinos, eu também gosto muito. Gostam de recitar os versículos bíblicos, eu amo fazer isso. Oram, sabe? Oram em todos os lugares pela refeição. Sabe? Quando param na mesa, sabe? Oram pelas refeições. Com palavras de encorajamento para aqueles que estão tristes. Tem palavra até para quem está triste. Você está triste? Me liga que eu vou te dar uma palavra. E tem palavra para os que estão desanimados. Mas viver o Evangelho? Nem pensar.
são crentes teóricos e simpatizantes como o rei Herodes. Irmãos, queridos irmãos, entenda uma coisa, Jesus está próximo de vir, irmãos. A gente está vendo aí, ó, o que se aproveita mais nesse mundo? A gente pensa que o que está acontecendo no Evangelho nos dias é novo. Ah, pastor, o que está acontecendo no Evangelho é novo. Não. Mas, na verdade, isso não é novo não e vem acontecendo há muito tempo. Desde a época do rei Herodes. Gostar do Evangelho, mas não querer vivê-lo, é de muito tempo. Ah, eu gosto do Evangelho. Desde a época de Jesus as pessoas gostavam, mas não queriam viver. Ah, eu gosto de ouvir a mensagem, mas não queria viver o Evangelho. Muitos hoje seguem Jesus de longe, em meio à multidão. Muitos hoje estão seguindo a Jesus igual aquele tempo, de longe pela multidão. Vivem às margens de Jesus. Sabe o que é viver às margens? Jesus está passando, ele está nas margens, olhando os milagres, olhando os acontecimentos. E perguntando, eu vou segui-lo? Eu posso segui-lo? O que me falta para segui-lo? Eu tenho que deixar o que para segui-lo? Eu tenho que me afastar de quê para segui-lo? Eu tenho que fazer o que para segui-lo? Eu tenho que me apartar da mentira para segui-lo? Eu tenho que me apartar do mundo para segui-lo? Eu tenho que me apartar de quê para segui-lo? E não é assim. Jesus fala, vinde como estáis, mas não permaneceis como era. Não era. Os crentes simpatizantes relativam o pecado e pronto. É isso que eu tenho visto aí. Ah, pastor, eu pequei, pastor, mas foi um pecadinho pequeno. E esses mesmos crentes simpatizantes afirmam que o pecado é relativo como um pensamento filosófico do que é certo e do que é errado. Não é assim que funciona para Deus. Para se arrepender, se o pecado é relativo, é isso que alguns me falam. Você acha que eu não ouço isso direto? Se esquecem da lei de Deus. A lei de Deus não mudou não. A lei de Deus é para todos nós. Está aí na mão de vocês. Levanta a Bíblia aí, ó. Então, isso é a lei de Deus, ó. Isso é a lei de Deus. É a palavra, a Bíblia Sagrada que nos mostra o erro, o pecado e não a nossa consciência. Ah, eu estou de consciência pesada. Não. Quem tem que mostrar que você está errado é isso aqui, ó. Isso aqui te mostra que você está errado. Não é a tua consciência, não, porque você deita e levanta, amanhã já é outra consciência e é capaz de pecar de novo. Mas isso aqui não, isso aqui permanece, mostrando o que nós estamos certo ou errado aí. É preciso não somente aceitar Jesus, mas nascer de novo, tornar-se nova criatura. Senão, não adianta vir à igreja. Não adianta. Não adianta dizimar. Não adianta ofertar, não adianta orar, não adianta vir pedir para me orar, minha oração não vai ter efeito algum, não adianta fazer voto, pastor, eu vou fazer um voto que não faça não. Não adianta jejuar, clamar a Deus, se não tiver uma entrega completa, e essa entrega é você e Deus, né? Não tem interferência do homem, é você e Deus. Os simpatizantes adoram a Deus da boca para fora. Mas o cristão verdadeiro adora com coração e espírito e em verdade. É isso que Deus procura. O simpatizante é teórico, admira e respeita a palavra de Deus. Eu respeito a palavra de Deus, pastor. Eu respeito a palavra de Deus. Mas o cristão verdadeiro, ele crê e pratica a palavra de Deus. Temos que saber qual é a nossa real situação hoje. Não tem como eu ficar adiando as coisas de Deus. Não tem como. Não tem como eu ficar deixando para amanhã as coisas. Nós temos que parar um pouco e fazermos uma autoanálise. Somos convertidos ou convencidos? Somos simpatizantes teóricos do Evangelho ou cristãos praticantes do Evangelho? Somos sal ou saleiro? E quando eu falo de sal ou saleiro, o sal não é para ficar dentro de saleiro não, dependente de quem vai salgar não. Somos luz ou escuridão?
Amanhã é o primeiro dia do mês, do novo mês amanhã. Aquilo que você colocou diante de Deus, que talvez tenha passado-se quase 10 meses, depende de você para acontecer. Não é que Deus não possa fazer por você, não. É você que às vezes bloqueia, eu ou você que bloqueia. Eu sempre tenho falado, e a palavra diz que o céu está repleto de milagres e bênçãos para vocês que estão aqui, para mim também. E Deus não quer ficar retendo milagres e bênçãos no céu, que é seu para Ele, não. Ele não precisa, é para vocês, é para mim. Os milagres que estão no céu é para você, é para mim. Mas Ele só vai liberar, Ele só vai mandar, se nós nos colocarmos na posição de receber. Somos discípulos de Jesus? Ou somos apenas seguidores de longe? A simpatia que Herodes tinha pela palavra de João Batista e pelos milagres de Cristo Jesus não foram suficientes para ter uma vida transformada. Não foi. Porque o rei Herodes simplesmente gostava, mas não aceitava para a sua vida. Não adianta só você gostar disso aqui, não. Ele falou agora há pouco, guarda a palavra onde? Não adianta só gostar da palavra, eu tenho que amar, eu tenho que guardar, eu tenho que praticar. Não esqueça que essa vida, a nossa vida é muito curta. E depois tem uma eternidade longa, uma eternidade muito longa para viver. Nós temos uma eternidade longa. A vida, segundo a Bíblia, é 70 anos. A eternidade é para o resto dos tempos. Precisamos escolher aonde vamos querer passar a nossa eternidade. Isso não é conversa de pastor, não. Isso aqui é um aviso. Onde eu quero passar a minha eternidade? Coisas que nós fazemos num minuto e passamos o resto da vida se arrependendo. Vamos pensar antes. Isso eu não posso fazer por você. Pensar por você. Eu posso orar por você. Mas a vontade de obedecer tem que ser sua. E é preciso fazer enquanto é tempo. Que Deus abençoe você muitíssimo, a cada um de vocês, em todos os lugares, que essa palavra possa chegar em nome de Jesus. Amém.